Olá, irmãos e irmãs, amigos, amigas, graça e paz da parte de Jesus. Como é bom estarmos juntos aqui, como é bom eu poder estar conversando com vocês nesse nosso estudo bíblico. Estamos na semana 11 do nosso circuito bíblico e vamos partilhar de um texto muito gostoso, onde Jesus conversa sobre a lei, sobre justiça superior, sobre fariseus, e ele faz isso tudo junto. Fala sobre tudo isso no texto bíblico. Mas antes de abrir a porção bíblica, convido você a orar comigo, pedindo que o Espírito Santo de Deus fale comigo, fale com você, fale com todos nós e que seja abençoador, transformador, libertador para a glória de Deus. Vamos orar? Paizinho, obrigado pela sua presença, obrigado pela Bíblia, obrigado pelo privilégio que temos de poder estudar a Bíblia com liberdade, assim também, de maneira que a tecnologia nos contribui para que a mensagem do Evangelho alcance esse meu irmão, minha irmã, essa pessoa agora que está assistindo esse vídeo, esse estudo. Eu peço que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo seja direto em nós. Quando a Bíblia é aberta, eu sei que milagres acontecem, que transformações do coração acontecem. O Senhor fala com a gente, o texto fala por si só ao nosso coração. Eu peço, Espírito de Deus, fala, Senhor, fala conosco, para a glória do Teu nome que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre aí, então, a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia em Mateus 5, a partir do versículo 17. Jesus diz o seguinte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus está dizendo aqui no Sermão da Montanha várias coisas sobre a vida, sobre o reino dos céus. Nesse momento, ele confronta as pessoas da época, os judeus da época, os seus seguidores, a multidão que se encontrava lá com ele, sobre quem ele era e o que ele veio fazer. Jesus não era alguém que veio para derrubar um sistema que era divino. Não. O que ele veio confrontar era o sistema humano. Um sistema de leis vazias em si. Um sistema de sacrifícios puramente feitos para cumprir ritual. E nós sabemos já, e desde sempre, o Antigo Testamento fala em 1 Samuel que Deus não deseja sacrifícios de animais. O sacrifício que Ele mais ama é a obediência. Ele ama é o coração. Jesus transmite para aquelas pessoas exatamente aquilo que Deus espera dos seus. Deus espera um coração comprometido, não gente que faz coisas, não gente que cumpre coisas, cumpre deveres. Não é disso. Chegou então Jesus falando sobre isso e ele fala que ele não veio para abolir nada que diz respeito ao Antigo Testamento. Quando ele diz leis e profetas, ele está falando de todo o Antigo Testamento. Ele fala, em outras palavras, eu não vim para descartar o Antigo Testamento. Não, eu vim
para cumprir o que está escrito lá. Inclusive, é uma atribuição que ele se dá como Messias. Das profecias que foram ditas sobre o Messias, ele veio cumprir. E ele diz ainda que nada vai ficar sem acontecer do que disse lá na lei e nos profetas. Nós, através do sacrifício de Jesus, o peso da lei, ele se dissipa. A lei não nos condena mais por causa do que Jesus fez. Como Jesus veio para cumprir a lei, nele está todo o cumprimento, toda a obrigação do cumprimento da lei. Ele pagou todo o preço, e de uma vez por todas, por cada um de nós, morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue e entregando o seu corpo. Ressuscitando ao terceiro dia, ele nos religou a Deus. Ok. Por causa do sacrifício dele, então nos tornamos justos. Isso quer dizer que a lei não tem mais poder de nos condenar. Porque em Jesus, em conexão com Jesus, em religação com Deus através de Jesus, nos tornamos justos pela fé. Ótimo. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a nossa vida pode ser vivida de qualquer jeito? Não. E aí com Jesus surgiu a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é um favor que não merecemos do Pai. Pronto, é isso. A graça de Deus é o não peso da condenação da lei. Mas isso quer dizer que Deus não quer de nós um caráter aprovado? Isso quer dizer que Deus não espera de nós uma postura, uma posição que brilhe no mundo? Isso quer dizer que nós podemos viver a vida olhando para ela e tirando as nossas próprias conclusões e vivendo do jeito que a gente acha que tem que viver, sem olhar necessariamente para aquilo que Deus quer de nós biblicamente? Não é isso. A graça não é o meu passe livre para uma vida irresponsável. Ah, meu Deus! Por que a gente pensa isso tantas vezes? Por que esse lugar, muitos irmãos meus, pregadores, validam esse tipo de reflexão teológica, dizendo que a graça é o passe livre para que você peque e está tudo bem. Toda hora que você peca, você vive uma vida de pecado e desde que você peça perdão está tudo bem. Não é isso. A graça não é isso. A graça é o favor que recebo de Deus. Eu sou justificado por Deus através do sacrifício dele. O peso da lei não me condena mais. Eu não sou condenado por falhar com Deus, mas a minha vida é uma vida em constante evolução, olhando para a cruz de Jesus, me parecendo com Jesus. Não é uma vida que eu vivo de qualquer jeito. Não é uma vida que eu vivo sem a intenção de ser como Jesus. Não é isso. Puxa, se a gente falar que a graça é essa vida irresponsável, sem a menor consequência, ou sem o menor peso do que diz respeito ao Espírito Santo mostrar para a gente que aquilo está errado, que aquele caminho está equivocado, que eu preciso virar a chave, que eu preciso mudar o caminho, a gente está jogando inclusive o Novo Testamento todo fora, todas as cartas de Paulo. Todas elas. Todas elas. A vida com Deus é uma vida justificada pelo que Jesus fez. É uma vida onde eu estou olhando para Jesus e estou indo na direção dele. E nesse caminho,
nesse lugar onde eu estou buscando ser como Jesus, aprendendo com Ele na Bíblia, eu peco. Eu erro, sim. Claro, eu sou tão humano quanto você, eu sou tão falho quanto você, sujeito às mesmas paixões e tentações. Mas eu estou tentando ser como Jesus. A graça vem nesse lugar e fala para mim, filho, você caiu. Vem cá, levanta. Levanta, eu amo você. Levanta e segue em frente. Segue nesse caminho que você tem trilhado de ser como Jesus. Não é um lugar onde eu me converto a Cristo e continuo vivendo do jeito que eu quero viver, baseado nos meus pressupostos, largando a Bíblia de lado, largando o entendimento sobre o que ela é e o que ela faz, o que ela deseja que eu faça como crente, e sigo do mesmo jeito que eu sempre vivi. O texto é Jesus dizendo, tá? Lembra que é Jesus dizendo, ensinando sobre o reino. Ele fala que o nosso papel é olhar para as diretrizes de Deus e tentar acertar com Ele. Tentar viver como Ele deseja. Há uma postura, não estou falando de perfil, há uma postura de cristão que Jesus espera de nós. Se ele não esperasse, ele não diria que devemos viver cumprindo os seus mandamentos. Ele mesmo diz, palavras de Jesus. Ok, falado isso, eu preciso chegar no versículo 20. Versículo 20 diz, eu vou ler de novo para você. Pois se eu lhes digo que se a justiça de vocês, os que estão ouvindo e nós hoje, não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Justiça superior. Vocês sabem, ou se não sabem, eu estou falando, que os fariseus e mestres da lei eram pessoas que, em termos de cumprimento dos mandamentos, dos rituais, das proformas religiosas, eles eram muito zelosos. Eles viviam do jeito que era para ser vivido, pelo menos na performance eles faziam. Jesus fala chama eles de sepulcros caiados. Por dentro está ok, mas por fora está tudo fedorento. Ou seja, a estética é boa, mas o coração está longe do Senhor. Esses homens eram zelosos na lei, eram zelosos no cumprimento dos mandamentos, eram zelosos em manter uma postura que fosse de Deus. Eu vou usar a postura cristã da época, tá? Mas não é esse o termo, mas é só para você entender. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que, ok, justificados pelo sacrifício de Jesus, vivendo em graça, uma graça que nos ama, uma graça que nos acolhe, precisamos voluntariamente andar como Jesus andou. Isso significa cumprir os mandamentos. Isso significa ter uma postura diferente do mundo. Não estou falando de estereótipo, de performance, não.
é postura de vida, é justiça. A justiça que temos, que é a justiça de Deus, sendo extrapolada de nós para os outros. E a justiça de Deus é uma justiça de doação, de serviço, de entrega, de amor, de toque. Jesus está dizendo para mim e para você aqui, em comparação com os mais zelosos da época, os religiosos da época, se a nossa justiça, se a nossa postura, se o nosso jeito de viver a vida com Deus não for superior ao jeito, à postura, à forma, ao modo que os fariseus e mestres da lei viviam, a gente não vai alcançar o reino de Deus. Então, vida com Deus é justiça para os outros. A partir do que Ele fez por mim, eu sou justo para os outros. E justiça do céu não é a justiça daqui. A justiça do céu é dar a outra face, é perder, é ser o último, é doar-se, é ser generoso, é não ser apegado, é olhar para o reino dos céus e se apegar nos céus e não na terra. Justiça superior, se a sua justiça não for maior do que a justiça, muito superior, muito, poderia ser só superior, mas Jesus fala muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Hoje, você precisa avaliar a sua justiça. Onde que você está fincado? Como que você tem vivido? Como tem sido a sua postura diante desse Deus que não mudou? Desse Deus que é exigente. É, sim. Desse Deus que espera uma postura superior aos religiosos frios, legalistas, de antes e de hoje. E, irmãos, é possível viver com Deus e cumprir os mandamentos. Se não fosse, Ele não falaria que era. E quando errarmos, temos alguém que é o nosso advogado para interceder por nós, porque sabe que a intenção do coração não era errar, era permanecer olhando para Jesus, mas por acidente acabou acontecendo. Eu encerro com 1 João. O capítulo 5, a partir do versículo 2, que diz assim: Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Você ouviu bem? 1 João 5, 3. E o 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Creia. Aplique fé a essa palavra. Creia que o Senhor te capacita, me capacita, para vivermos essa justiça superior aos mestres da lei, aos fariseus e aos religiosos do nosso tempo, onde por fora está bonito, mas por dentro, longe de Deus. Eu e você precisamos desejar essa justiça superior, onde tocamos nos outros, somos bonitos por fora e bonitos por dentro, aprovados por Deus. Que Deus te abençoe, que Deus proteja o seu coração e que te faça melhor, hoje e sempre, para a glória de Deus, em nome de Jesus.
Beijo, fica com Deus. Tchau.